Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando então na produção de texto, página 21, exercício 6. Em 1870, as bicicletas tinham um pneu dianteiro enorme e os pedais eram localizados na roda da frente. A. Que conhecimento sustentava a construção de bicicletas com rodas dianteiras maiores que as traseiras? Então, por que eles faziam isso? Qual era o conhecimento que eles tinham para construir uma bicicleta com rodas dianteiras maiores que as traseiras? Por que eles faziam isso? Por que será? O que dava a entender com uma roda da frente maior? O que acontecia? Você pode olhar naquele texto que está explicando na página 19. Começa na 18 e 19 para você entender. Então, por que as rodas dianteiras, a roda da frente, era maior do que a de trás? Por que eles faziam isso? É só explicar aqui. Qual era o intuito deles? B. Por que o condutor das bicicletas, criadas em 1870, corria o risco de levar grandes tombos? Porque, olha, justamente pelo quê? Por que o condutor? O condutor é quem está em cima da bicicleta. Criadas em 1870, ele corria o risco de levar grandes tombos. Por quê? Só explicar. 7. Uma década depois, em 1880, um projeto inglês provocou uma total mudança na concepção das bicicletas, como elas passaram a ser construídas. Então, uma década depois, em 1880, um projeto inglês provocou uma total mudança na concepção das bicicletas. Então, teve uma grande transformação. Como elas passaram a ser construídas? Então, depois desse tempo, como que elas eram? Elas passaram a ser como? É só explicar aqui. 8. No infográfico consta que 1890 marcou a evolução do design das bikes. Qual foi a mais importante mudança ocorrida naquela época? Então, o infográfico que ele fala é aquele trechinho amarelinho da página 20, a história da bicicleta, que tem apenas a imagem da bicicleta, o ano e como se fosse um modelo. Então, no infográfico consta que 1890 marcou a evolução do design das bikes, das bicicletas. Qual foi a mais importante mudança? O que aconteceu aí que foi de grande importância para os usuários das bicicletas? 9. Releia este trecho do texto 1. Andar de bicicleta fez mais pela emancipação da mulher do que qualquer outra coisa no mundo, diria a ativista americana Susan Anthony no final do século XIX. Converse com um grupo de colegas a respeito dessa afirmação e, depois, explique por que andar de bicicleta ajudou na emancipação feminina. Então, tem um trechinho lá do texto, da página 19, que ele fala até ensaiando o automóvel. Lá está falando da grande importância que teve as bicicletas. E para as mulheres, o que eles fizeram aí para ajudar? Converse com um grupo de colegas a respeito dessa afirmação e depois explique por que andar de bicicleta ajudou na emancipação feminina. O que é a emancipação? É como se as mulheres também pudessem fazer parte daquele grupo de ciclistas, de pessoas que usavam a bicicleta. 10. A invenção da bicicleta e as constantes tentativas para melhorar esse veículo impulsionaram outra grande invenção, a do automóvel. Que ideia a indústria automobilística aproveitou, de acordo com o texto? Então, o que eles fizeram? Como a ideia automobilística também está dizendo lá naquela parte lá, do ensaiando o automóvel. Então, a invenção da bicicleta e as constantes tentativas para melhorar esse veículo impulsionaram outra grande invenção, que é o automóvel. Que ideias a indústria automobilística aproveitou de acordo com o texto 1? Então, dá uma olhadinha lá no texto 1 e informa o que eles criaram para ajudar aí as mulheres. 11. Em 1888, o irlandês John Boyd Dunlop colocou pneus com câmara de ar no triciclo do filho. O que ele pretendia fazer com isso? Está dizendo na última parte, uma câmera na mão. Então, ele colocou para quê? O que ele pretendia com isso? É só colocar aqui. Pode até colocar o trecho do texto. Qual foi o efeito obtido
para além do pretendido. Então, além do que ele pretendia quando ele colocou a câmara de ar, o que ele conseguiu? Qual foi o efeito obtido? O que ele conseguiu? Para além do que ele pretendia. Então, só colocar aqui também. 12. O infográfico, texto 2, apresenta períodos da evolução da bicicleta que não são comentados no texto 1. Quais são eles? Então, qual a evolução que esses modelos tiveram? Ó, o infográfico, o texto 2, que é aquele amarelinho, apresenta períodos da evolução da bicicleta que não são comentados no texto 1. Quais são eles? Então, quais são as evoluções que teve aí? É de quando até quando? Quando que começou e quando que terminou? É isso. Práticas de reflexão sobre a língua. Vamos lá. Teste seus conhecimentos sobre alguns dos processos de formação de palavras. Então, 13. As palavras do quadro a seguir foram empregadas no texto 1 e 2. Comente com o colega o que elas significam no contexto e em que foram usadas. Depois, ligue as palavras que apresentam o mesmo processo de formação. Olha lá. Formação de palavras. Você já estudou processos de formação de palavras que permitem formar palavras derivadas de uma já existente na língua. Por exemplo, mar, eu consigo fazer marítimo, marinheiro, maresia, terra, enterrar, terreiro. Também já viu que são vários os mecanismos da língua que permitem formar outras palavras, como derivação, por acréscimo de prefixos. Prefixo é o que vem antes. Olha lá, então da palavra feliz foi colocado o in, que é tipo infeliz. Então, prefixo, pré, vem antes. Olha lá, derivação de acréscimo de sufixo. Sufixo é o que vem depois. Então, eu tenho feliz, que é a minha base, ó, nas duas palavras. Ó. O que vem antes é prefixo, o que vem depois é sufixo. Isso aqui é o meu radical. Feliz é o meu radical, que é a base da palavra. Derivação por acréscimo de prefixo e sufixo simultaneamente, ó, junto. Então, da palavra feliz, nós temos infelizmente. Olha lá. Então, prefixo, radical e sufixo, que a gente também já tinha visto isso esse ano. Então, o que você vai fazer? Só ligar as palavrinhas aí, ó. Nós temos bicicleta, diversidade, irlandês, impulsão, dinâmica, pneu, ferreiro, pedregulho, probleminha, triciclo, engenhoca, metalurgia, condutor, velocípede, providencial, ativista e melhoria. Então, você vai ligar. Benfeitoria, por exemplo, vem de que palavra? Tripé, conversinha, bimestre, beijoca, carteiro, marulho, motorista, comodidade, escocês, foto, torrencial, panorâmica, ingestão, bípede, calmaria e pacificador. Então, olha lá. As palavras do quadro a seguir foram empregadas no texto 1 e 2. Comente com um colega o que elas significam no contexto em que foram usadas. Depois, ligue as palavras que apresentam o mesmo processo de formação. Então, se tiver alguma que tem o mesmo processo de formação, igual aqui, ó, aí vocês vão puxar o tracinho ligando. Ok? Por enquanto, só isso. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!